Senhor, irmãos, tudo bem? Nesse dia nós iremos adorar o Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. A palavra do Senhor diz, que as nossas orações ficam diante do Senhor e nós cremos nisso. E que no tempo certo, no momento oportuno, o Senhor Ele irá trazer para nós a nossa resposta. Temos certeza disso. E que o nosso chamado é para adorar o Senhor e servi-lo. Nesse momento, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus, por sua misericórdia, receba a nossa adoração. Deus, nós nos apresentamos diante de Ti neste momento, pedindo, Senhor, perdão, Senhor, em primeiro lugar pelos nossos pecados. Ó Deus, e que nesse momento, através do nome de Cristo, possamos entrar, Senhor, na sala do trono do Senhor, ó Deus, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Ó Pai querido e amado, esteja ministrando os nossos corações durante este louvor, para que possamos verdadeiramente entender o quanto o Senhor nos abraça, o quanto o Senhor cuida de nós, ó Deus, nas nossas dores, nas nossas aflições, e também se alegra com as nossas alegrias, porque tudo, Deus, é proporcionado por Ti e tem, Senhor, um propósito do Senhor na terra. Nós Te adoramos neste momento, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, existe um hino que diz assim: em adoração eu me rendo a Ti. Se renda ao Senhor neste momento. Amém? Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, faz bem ao coração, como o rei Davi. Quero Te louvar, minha alma clama a Ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor, como o rei Davi. Quero Te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Amém, igreja. Que nessa noite, a pessoa que esteja ouvindo, seja um servo do Senhor, ou seja alguém que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas saiba que o nosso coração ele pulsa muito, a nossa vida, a vida está o tempo todo pulsando em nós e nós temos sentimentos. Que coisa linda, irmãos? Sejam sentimentos de tristeza ou de alegria, mas nós temos sentimentos, Às vezes nos desgastamos muito com alguns sentimentos, mas Deus, Ele é o renovador da vida. E nada que a gente pede ao Senhor fica esquecido, fica jogado fora. Existe um hino que diz: bate no peito. Que nesse momento você possa prestar atenção na letra deste hino e também compartilhar esse hino, porque é um dos hinos mais bonitos que eu já ouvi na minha vida. Bate no peito. Bate no peito,
meio sem jeito, o teu coração, no teu silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, proteção, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa esta luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa esta luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Amém, Senhor. No mundo que a gente está vivendo, muitas pessoas estão querendo igualar o nome de Jesus a qualquer outro nome, a qualquer outra religião. Mas nós somos os responsáveis por anunciar que não. Que Jesus Cristo ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele é o Salvador de uma alma eterna, de uma alma imortal, de uma alma que vai ter um julgamento. E nós somos hoje as pessoas com quem Deus conta para poder falar do amor de Jesus. Você tem aproveitado nos grupos hoje de WhatsApp, no momento de quarentena, você tem aproveitado para poder mandar a semente, lançar a semente? Faça isso, faça isso. Aproveite todas as oportunidades que Deus tem te dado para você anunciar isso. Não perca e não tenha vergonha de anunciar quem é Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Existe um hino também nessa noite que nós vamos cantar, que é um hino que diz que assim como caem as folhas, cabelos também vão cair. O culto de domingo eu tenho ele como uma responsabilidade de evangelização. Por isso eu sempre estou ali, né? Porque eu sei que mais pessoas se envolvem assistindo.
né? Mais pessoas poderão ouvir essa palavra, amém? Então vamos, neste momento, né, cantar esse hino. Assim como caem as folhas, cabelos também hão de cair, anunciando uma nova estação, lembrando a você que nem sempre é verão. Assim como as pedras desgastam, seu corpo também vai se acabar, fazendo mais pó para o vento levar, abrindo passagens pro tempo passar. Mas além do pó existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passá-la? Responda que eu quero saber. Mas além do pó existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passá-la? Responda que eu quero saber. Onde você vai passá-la? Responda que eu quero saber. Que essa palavra fique no seu coração, que este hino seja um hino de meditação para as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. Amados, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor agora. Nós vamos estar no momento de ofertório. Que você abrisse a palavra do Senhor em Malaquias 3, 10. Todos nós já temos muito conhecimento dessa palavra, ela é muito falada. E neste momento, eu gostaria que você abrisse neste versículo, tá? Estaremos meditando, o momento do ofertório será esse. Então, abra aí. Assim diz o Senhor, né, na palavra dele: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Irmãos, que palavra tremenda. Eu sempre medito nessa palavra, trazendo para a minha vida uma coisa importante. Deus, ele pede para que você faça prova dele. Se ele não abrir as janelas, se ele não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal. Olha que palavra, bênção tal. Então eu fico pensando, já faltou o pão de comer na tua vida? Já faltou na sua vida coisas que você pede ao Senhor, coisas às vezes bobinhas, né? Que a gente pede para o Senhor e ele dá. Então eu fico observando que o Senhor ainda se dispõe. Meu amigo, Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Fale com ele sim. Diga a ele sim. Se faltar, se você vê que está faltando, bata seu joelho no chão ou numa conversa onde você estiver, fale com o Senhor. Fala: Pai, a tua palavra diz que eu posso fazer prova. Então fale comigo, Pai.
fale comigo e abra as portas do céu, Deus, porque neste momento eu preciso. E o Pai eterno, que é dono do ouro e da prata, Ele derramará sobre nós as bênçãos. Mas que possamos também ter a nossa parte de fidelidade ao nosso Deus. Amém? Seja também fiel naquilo que o Senhor tem te pedido. E Deus certamente continuará derramando bênçãos em todas as áreas de nossa vida. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, fica com Deus. A paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, meus irmãos. Quão bom é estarmos aqui reunidos para falar novamente sobre a mensagem de Cristo, para falar novamente sobre o nosso Pai, sobre explanar sobre a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, eu os convido a abrirem a palavra do Senhor. Hoje em um texto conhecido por todos nós, em um texto em que nós falamos muito, né? É um texto que envolve Jesus, é um texto que envolve Pedro, é um texto que envolve um confronto para as nossas vidas. Então, eu peço aos irmãos que estejam abrindo em João 21, 15 ao 17. Meus irmãos, esse texto ele é um texto de confronto para as nossas vidas. Ele é um texto que nos confronta, é um texto que nos leva a melhorar, é um texto que nos dá um choque de realidade. Quando nós lemos ele, quando nós planamos, nós imaginamos, nós estudamos, nós paramos e meditamos nesse texto, ele é um texto que nos traz muitas lições. Então, meus irmãos, João 21, 15, 17, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Senhor Deus, nós te louvamos. Pai, nós engrandecemos, Pai, Senhor, na beleza da tua santidade. Pai, Senhor Jesus Cristo, neste momento, Pai, Senhor, nós clamamos ao Senhor que esteja nos, Pai, Senhor, revestindo com o teu poder, esteja nos revestindo com a tua graça, nos revestindo com a tua unção. Pai, Senhor, clamamos a ti, Pai, que esteja fazendo de nós, Pai, Senhor Jesus, canais de bênção nessa terra. Pai, Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra venha achar morada aos nossos corações. Pai, Senhor, que os ensinamentos dados, Pai, que a mim, Pai, Senhor Jesus Cristo, que a mim, Pai, Senhor Jesus, foi dado, Pai, Senhor Jesus Cristo, com os confrontos, Pai, Senhor, que em mim houveram, Pai, durante a preparação dessa palavra, Pai, Senhor Jesus Cristo, que assim também, Pai, Senhor, esteja chegando sobre essas pessoas, Pai, Senhor Jesus, que as pessoas que estejam assistindo possam ser impactadas pela Tua palavra e que possam ser confrontadas também pela Tua palavra, ser confrontados pelo Senhor, Pai, Senhor Jesus. Eu te clamo, Pai, Senhor, nós te clamamos, que o Senhor venha estender as Tuas mãos sobre nós, dai-nos um entendimento para entender as Tuas Escrituras a cada dia, dai-nos um entendimento, Pai, Senhor Jesus, para entender, Pai, Senhor, aquilo que o Senhor quer passar para nós hoje, aquilo que o Senhor quer ministrar em nosso coração hoje, dai-nos um entendimento. Nós te clamamos, eu te clamo, Pai, Senhor Jesus, usa-me, Pai, como canal de bênção, Pai, Senhor, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é um texto conhecido, como eu havia dito, onde os participantes, Jesus e Pedro, meio que
demonstra neste momento o amor pela obra. Jesus demonstra o amor dele pela obra a partir do momento que ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta, estou deixando em tuas mãos, eu conto contigo. E Pedro, ele responde para Jesus: Senhor, tu sabes de tudo e sabes que eu te amo. Mas algo interessante, quem foi Pedro? Todos nós sabemos quem foi Pedro. Todos nós sabemos quem foi Pedro. Pedro, ele era pescador. Pedro era irmão de André. Pedro foi um dos primeiros discípulos, junto com André, seu irmão, que largou, era discípulo de João Batista, e João Batista viu passando Jesus e falou ali: ele é o Messias, o Filho de Deus, e ele foi seguir a Jesus. E aí André foi ao encontro de Pedro e falou: olha, achei o Messias, e levou Pedro até Jesus. E Jesus ali mudou o nome de Simão para Pedro. Pedro, ele sempre esteve com Cristo. Pedro caminhou com Cristo a todo instante. Pedro esteve ao lado de Cristo nos momentos mais difíceis, até quando Jesus foi crucificado. Mesmo quando ele negou pelas 3 vezes, falou que não conhecia, que não era discípulo, alguma coisa e semelhantes, ele esteve com Jesus em todos os momentos. Pedro cortou a orelha de Malcom. Pedro andou sobre as águas. Pedro, ele esteve com o Senhor a todos os tempos, a todo momento. Durante os 3 anos de ensinamento, durante os 3 anos do Evangelho de Cristo, durante os 3 anos da missão de Cristo, aqui na terra, Pedro esteve com Jesus. Então, quem foi Pedro? Pedro foi um homem que foi transformado em 3 anos e que precisava ser transformado mais ainda, e que em um confronto com Jesus, ele foi transformado completamente. E aí nós ficamos assim, mas como assim ele ficou 3 anos transformado até chegar esse momento? Sim, nós estamos aí, temos irmãos que têm 15 anos de igreja, tem 20 anos, não vou falar de igreja, mas eu vou falar de evangelho, porque não basta apenas estar na igreja sentado no banco, nós temos que viver o evangelho. Então, tem 15 anos de evangelho, tem 15 anos de palavra, tem 15 anos vivendo no Evangelho, 20 anos ou mais, 10 anos ou mais, e infelizmente não abriu os olhos para ser transformado. Mas Pedro, durante esses 3 anos, ele foi transformado junto com os discípulos. Ele saiu, foi uma transformação, porque a transformação ela não é instantânea, igual o macarrão, igual o miojo, vamos dizer assim, que é uma coisa instantânea, rapidinho está pronto. Não. Ele ficou 3 anos sendo moldado por Cristo. Observe quando ele chegou a Cristo e quando Cristo morreu, quem ele virou, como ele virou. Então, Pedro esteve com Cristo. Pedro foi transformado durante esses 3 anos, sendo transformado pouco a pouco, até esse grande dia que foi o grande confronto de Pedro, que Jesus o confrontou. Uma interessante é que a minha Bíblia traz uma nota que diz assim, né? Na verdade, mas sobre o assunto dessa nota, eu já ouvi algumas pregações, algumas pessoas falando sobre esta nota, basicamente sobre a tradução real, primeira tradução grega desses versículos, né? Então, diz assim na minha nota: Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se este o amava. Na primeira vez, Jesus disse: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? No texto grego foi utilizado o termo ágape. Vamos voltar aqui só uma revisão. Ágape, o texto grego usou ágape. Nós sabemos, é de conhecimento de grande parte, que a palavra amor em grego ela é dividida em 3, certo? Temos o eros, que é o amor entre casais, temos o ágape, que é o amor sacrificial, vamos dizer que é o amor de Deus por nós, e tem o amor filéu, que é o amor paterno, o amor fraterno, é o amor entre amigos, tá? Então, existem esses 3
essas três formas de amor em grego, né? Então, voltemos. No texto grego foi utilizado o termo ágape, que se refere ao amor volitivo, sacrificial. Na segunda vez, Jesus repete a pergunta usando novamente o termo grego ágape, mas focou somente em Pedro. Na terceira vez, Jesus usou o termo grego filéu, que significa afeição, afinidade ou amor fraternal. Estava perguntando a Pedro: você é meu amigo? Nas três vezes em que foi interpelado por Jesus, Pedro respondeu utilizando o termo grego filéu. Ou seja, quando Jesus disse assim: Pedro, tu me amas pela primeira vez, ele falou assim: Pedro, tu me ágape. E Pedro respondeu: Jesus, eu te filéu. Pedro, tu me ágape, novamente. E Pedro disse: Jesus, eu te filéu. Então, Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ágape, tu me filéu? Perdão. E Pedro responde: Jesus, tu sabes de tudo, eu te filéu. Observando bem, Pedro foi honesto. Pedro foi honesto. Ele não deu uma resposta do que ele não tinha. Ele não falou: Jesus, eu te ágape, naquele momento. Ele respondeu: Jesus, eu te filéu. Eu te amo como amigo. Eu te amo como irmão. Então, Pedro foi honesto. E é o que nós temos que ser com Cristo. Nós temos que ser honestos. Pai, eu te filéu, Pai. Eu te amo como amigo, eu te amo como irmão. Se é assim, te amo como amigo, te amo como irmão. Ah, mas se é o ágape, Pai, eu te amo o ágape. Mas se seja verdadeiro, você esteja falando a verdade no fundo do seu coração. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe as nossas intenções até mesmo antes de nós sabermos. Então, sejamos honestos com o Pai. Sejamos honestos com Cristo, assim como Pedro foi honesto. Apesar que as duas primeiras vezes ele deu uma resposta rápida. Senhor, eu te filéu. Senhor, eu te filéu. Jesus perguntando: Pedro, tu me ágape? E ele respondendo: Senhor, eu te filéu. Mas a terceira vez ele parou e percebeu: Jesus, eu te filéu. Ele entristeceu-se, o texto fala, e disse: Jesus, eu te filéu. Eu imagino Jesus conhecendo Pedro da forma que conhecia. Ele perguntou Pedro as 3 vezes, assim como Pedro negou ele 3 vezes. Como dizia Jesus, conhecendo Pedro, provavelmente as 3 vezes que pergunta era: Pedro, tu me amas? Eu estou te curando. Senhor, eu te amo. Pedro, eu te amo. Você me ama? Porque eu estou te curando agora. Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Que eu vou te curar agora. Você está sendo curado agora. E aí Pedro se entristece. Imagino eu, porque ele lembra das 3 vezes que ele negou. Imagino eu. É uma hipótese, não é uma certeza. E ele diz: Senhor, tu sabes de tudo. Eu te amo. Então, neste momento há uma cura em Pedro. Eu vejo uma cura em Pedro neste momento. Tudo bem que aqui já tinha se passado, o Senhor já tinha se ressuscitado, já tinha se mostrado aos discípulos, já tinha voltado e tal, mas nós sabemos como nós somos. Nós conhecemos nosso interior, quantas vezes nós erramos com Cristo, quantas vezes nós falhamos e pedimos perdão ao Pai, e o Pai nos perdoa, e mesmo assim nós às vezes ficamos remoendo esse assunto, às vezes nós ficamos remoendo isso, às vezes vem na nossa mente, nós acabamos nos martirizando por causa disso. Então eu acredito que neste momento houve uma cura. Neste momento em que Jesus falou com Pedro, houve uma cura. Mas eu vim falar sobre o confronto deste momento. Um confronto que gerou cura.
um confronto que gerou mudança, um confronto que gerou transformação. Foi esse confronto que Jesus e Pedro teve neste momento, neste texto. Foi esse confronto que mudou tudo. Mas o que é confronto? Para que serve um confronto? Olha, um confronto, a depender da pessoa, do que ele estiver utilizando, às vezes uma pessoa usa o confronto para sair por cima em alguma situação. Às vezes uma pessoa usa o confronto para deixar o outro para baixo. Às vezes as pessoas usam o confronto para que se justificar de alguma coisa. Só que como uma moeda tem dois lados, tirando o meiozinho dela fininho, como a moeda tem os dois lados, há o lado bom de um confronto. Durante o confronto nós podemos sair transformados. Durante o confronto nós podemos ser mudados. Durante o confronto nós achamos o nosso erro, se reconhecermos o nosso erro. O confronto, ele é benéfico para quem o vê de uma forma diferente. O confronto é benéfico para aquele que quer mudança, para aquele que quer transformação. O confronto é benéfico para aquele que quer seguir em frente. Então, um confronto é necessário em nossas vidas. Nós não podemos ser acomodados. Nós precisamos de um confronto. Nós precisamos de confrontos em nossa vida para que nós possamos continuar seguindo. É claro, se nós olharmos de uma forma diferente. Então o confronto serve para isso. E naquele momento em que Jesus confrontou Pedro, o Senhor estava preparando Pedro. O Senhor estava preparando Pedro, afinal, o Senhor entregou a missão do Evangelho na mão de Pedro. Todos nós sabemos que Pedro virou o líder do Evangelho após a morte de Cristo. Todos nós sabemos que Pedro virou o centro assim do Evangelho aqui na terra após a morte de Cristo, ele que comandava o Evangelho, né? Inclusive hoje, quando se escolhe um Papa, diz assim, se escolheu um novo Pedro, né? Isso é só nota de conhecimento. Então Pedro virou, a partir deste momento em que Jesus disse isso, e que Jesus caminhou, e que Jesus voltou aos céus, Pedro tornou-se o centro do Evangelho. Pedro tornou-se o líder. Pedro se tornou o chefe, se tornou quem comandava o Evangelho naquele tempo, aqui na terra. Porque quem comanda o nosso Evangelho, quem manda no nosso Evangelho, quem nos guia, quem manda em nós, quem nos mostra o caminho, é o nosso Pai. É Jesus. É Deus. É Ele, são eles que mostram para nós aonde temos que andar, aonde temos que ir. São os nossos líderes. Eles são os nossos líderes. Jesus é a cabeça. Jesus é a cabeça do Evangelho. E nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Então, Pedro na terra ficou sendo o líder do Evangelho. E Pedro fez um serviço muito bom. Pedro, ele cumpriu o Evangelho. Pedro, ele levou a palavra. Esse confronto que Pedro teve com Jesus foi transformador para a vida de Pedro. Naquele momento houve cura, houve transformação, houve mudança. E isso nós temos que dar graças a Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Evangelho continuou. O Evangelho continuou com Pedro, o Evangelho continuou com João, o Evangelho encontrou Paulo, a vida encontrou Paulo, Jesus encontrou Paulo e encontrou vários outros e que foram encontrando vários outros e hoje estamos aqui. E nós podemos também encontrar vários outros para o reino do Senhor. Então a transformação em um confronto que conta. Quantas vezes nós pedimos, Senhor, transforma a minha casa,
Senhor, muda a minha casa, Senhor, muda a minha vida espiritual, principalmente a vida espiritual. Senhor, muda meu jeito, muda minha vida espiritual, isso não está dando certo, isso me ajuda e tal. Quantas vezes nós pedimos isso? Quantas vezes nós focamos nisso e pedimos, meu Deus, minha casa, meu Deus, eu estou com dificuldade em minha casa. Quantas vezes nós pedimos oração por dificuldades em casa, dificuldades diversas, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento familiar, dificuldade com filhos, dificuldades diversas. Quantas vezes nós vemos isso em casa? Não é? Quantas vezes nós vemos pedidos sobre isso? Quantas vezes nós vemos essas dificuldades? Mas o que temos feito para transformar essa dificuldade? O que nós temos feito para mudar essa dificuldade? Você tem observado o momento do confronto, o momento em que tem um confronto que você pode mudar a situação? Se você não tem observado, está errado. Quantas vezes um pai e um filho discutem por coisas supérfluas, coisas que não têm tanta profundidade, e acaba uma discussão e acaba um ficando de mal com o outro, e acaba um ficando com raiva do outro. E olha que a Bíblia fala: filhos, honra teu pai e tua mãe, para que o teu dia prolongue nessa terra. E fala: pai, não irai vossos filhos. A Bíblia fala isso. E mesmo assim nós vamos lá e confrontamos. Nós vamos lá e confrontamos nossos pais. Nós vamos lá e confrontamos nossos filhos. Causamos ira aos nossos pais, causamos ira aos nossos filhos. Quantas vezes isso acontece? Mas você tem observado este momento do confronto? Você tem olhado os dois lados que tem este momento? Às vezes nós não olhamos os dois lados que tem este momento deste confronto para a mudança da nossa casa. Eu posso fazer diferente, você pode fazer diferente durante esse confronto? Pode. Você pode tirar algo de bom deste confronto? Pode. É o momento em que nós podemos tirar algo de bom durante esse confronto. É algo que nós podemos começar a mudança em nossa casa. É aí. Quer mudança? Comece a realizar essa mudança. Observe o momento do confronto. Haja diferente. Se eu confrontei, estou sendo confrontado, estou sendo confrontado, está havendo um confronto aqui neste momento. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para isso não acontecer mais dessa forma? O que eu posso fazer para isso me transformar? Para nós que somos cristãos, o confronto vem para a melhora. O confronto tem que vir para a melhora. O confronto tem que vir para a mudança. Claro que cada situação é situação. O confronto tem que vir para a mudança, na maioria das vezes. É na sua casa que está havendo problema, que você precisa de uma mudança? Então observe o momento de confronto, observe o momento que você está sendo confrontado em sua casa, e a partir deste momento você traz uma mudança. Se é mudança de seus hábitos, mude os seus hábitos. No caso dos filhos, ou maridos ou esposas. Se é uma mudança da forma de agir, mude a forma de agir. Qual é a mudança que sua casa precisa? Qual é a mudança que vocês precisam, que eu preciso, para que haja essa transformação em minha casa, em meu lar? Na vida espiritual, quantas vezes nós somos confrontados pela palavra? Agora mesmo nós estamos sendo confrontados por este texto. Quantas vezes nós levantamos e somos confrontados pelo Senhor? Quantas vezes nós saímos e somos confrontados na rua? Mas o que nós temos feito para a mudança espiritual? Nós pedimos: Senhor, muda a minha vida espiritual, muda a minha vida, muda. Mas nós não fazemos nada para que essa mudança aconteça. Como assim? O Senhor vai chegar e simplesmente vai entrar, sendo que a palavra fala que o Senhor bate a porta, o Senhor é educado? Ele não vai simplesmente chegar, arrebentar a porta e mudar tudo, não. Nós temos que permitir, nós temos que dar o pontapé inicial. Nós temos que fazer isso. A mudança vem para todos. A mudança, o confronto vem para todos, perdão.
Todo mundo tem seus confrontos. Cabe a nós escolhermos como, o que e como. O que vamos fazer e como vamos reagir após esse confronto. O confronto vem para todos. Está querendo melhorar a vida espiritual? Foi confrontado, meu irmão? Vai para a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai orar. O Senhor está te confrontando todo dia, todo momento. Por que o Senhor te confronta? Para mudança, para transformação. Olha a minha palavra, olha orar. Vamos ler, vamos jejuar, vamos orar, vamos visitar. No momento não há como visitar, mas ligue, manda uma mensagem. A palavra, esse confronto que está neste momento, não é só talvez em algum de vocês, mas em mim. Fui confrontado, estou sendo confrontado por essa palavra. É uma coisa em que estou vivendo neste momento este confronto. E a partir desse confronto que eu tenho que tirar algo bom, que tem que haver uma mudança, uma transformação em minha vida a partir deste confronto, desta palavra. Então, meus irmãos, observe o momento do confronto. Se você não está vendo o momento do confronto, tem algo errado. Se a palavra não está te confrontando, tem algo errado. Se o mundo não está te confrontando para você melhorar, tem algo errado. Tem algo errado. Ore, meus irmãos, ore. Vamos orar para que nós possamos perceber este momento que estamos sendo confrontados e que possamos melhorar. Oremos para que não sejamos cegos, surdos e mudos neste momento. Oremos para que o Senhor não permita que nós deixemos esses momentos passarem assim, rápidos, sem ser percebidos, como se estivéssemos cegos, como se estivéssemos surdos, como se estivéssemos mudos. Nós precisamos estar atentos a todo instante. Temos que estar atentos a todo instante. Se nós precisamos de uma mudança em uma área, se nós precisamos de uma mudança em alguma coisa, nós temos que estarmos atentos justamente nesses momentos. Temos que observar, temos que crer, temos que prestar atenção justamente nesses momentos. E é isso que nós tiramos uma transformação, assim como houve com Pedro, assim como houve com todos nós que aceitamos a Cristo e que fomos confrontados pela palavra do Pai, lá quando um pastor estava pregando, lá quando um presbítero estava pregando, lá quando um irmão da intercessão estava pregando, lá quando o irmão da igreja estava pregando, ou até mesmo quando um amigo seu estava falando de Jesus para você. Nós temos que ser a cada dia confrontados para melhorar, assim como foi neste momento, nesses momentos citados. Nós temos que estar atentos para sermos tocados por Cristo no momento e mudarmos e sermos transformados. E como eu disse, todos nós somos confrontados. Todos nós somos colocados na parede. Diariamente nós somos confrontados. Só que tudo vai depender do que nós fazemos com este confronto. Tudo vai depender das nossas reações durante este confronto. E que neste momento nós possamos meditar nesse confronto que há, neste confronto que está havendo, que possamos analisar e pensar no que preciso mudar, no que preciso transformar, quais são os momentos que eu fui confrontado e não mudei, e não fui transformado, sendo que eu tive a oportunidade de ser mudado, de ser transformado. Nesse momento nós iremos orar ao Senhor
e pedir ao nosso Pai que nos mostre estes momentos e que possam vir outros momentos de confronto para que possamos ser transformados por Ele. Senhor Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te adoramos. Pai, nós neste momento pedimos ao Senhor, meu Pai, que nos mostre, Pai, Senhor, aqueles momentos em que o Senhor nos confrontou e em que nós não mudamos. Pai, Senhor Jesus Cristo, e que possa haver outros momentos assim para que haja mudança em nossas vidas. Deus, a palavra do Senhor, Pai, Senhor Jesus, foi fundo em meu coração. Pai, Senhor, esta palavra me confrontou, Pai, Senhor, verdadeiramente me confrontou. E eu peço ao Senhor ajuda para a minha mudança, para a mudança daqueles que também estão assistindo, meu Pai, que a palavra o confrontou. Que o Senhor nos esteja dando-nos força, que o Senhor esteja, Pai, Senhor Jesus, nos transformando, nos ajudando a sair transformados. Que possamos dar este pontapé inicial e que o Senhor venha estar conosco. Deus, na última vez que eu preguei, Pai, lá na congregação, eu disse, Pai, Senhor, que nós temos meio que a decisão de passar pela dificuldade de uma forma melhor ou passar pela dificuldade arrastando. Nós temos essa decisão, nós temos essa escolha. Nós temos a escolha de colocar o Senhor nos momentos difíceis ou não. E por isso nós te pedimos, ser conosco, esteja conosco, ser conosco nestes momentos. Pai, Senhor Jesus, fomos confrontados, precisamos de mudança, ser conosco. Pai, fomos confrontados e reconhecemos os nossos erros, ser conosco. Pai, Senhor Jesus, precisamos de transformação, ser conosco, para que nós possamos ser um contigo, Pai. Para que nós possamos ser um contigo, para que nós possamos alcançar o status de varão perfeito com o Senhor. Nós te clamamos neste momento, nós te clamamos e nós te pedimos, ser conosco, guarda-nos e revista-nos com o teu sangue, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te clamamos. Amém. Meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que vocês possam ter uma ótima noite. Que Deus esteja abençoando o seu lar, que Deus esteja abençoando a sua casa. Meus irmãos, medite. Leia esse texto, João 21, 15, 17. Medite neste texto. Medite para que esse confronto que teve neste texto possa chegar a você também. Possa chegar àquele que está próximo a você. Há vários ensinamentos nesse texto. Então medite. Amém? Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua semana. Que o Senhor possa estar com as mãos dele, derramando a misericórdia dele a cada dia sobre nós, tá? E que a graça do nosso Senhor e Salvador, que as doces e íntimas consolações do Espírito Santo possam estar sobre todos vocês, tá? E que Deus esteja abençoando a todos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai, que excede a todo entendimento humano, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus
sejam com todos aqueles que aguardam o Senhor, que esperam no Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Até ao próximo culto. Que Deus te abençoe.